Olá pessoal do canal Emanuel Artes, tudo bom com vocês? Galera, hoje eu estou trazendo aqui uma dica super rápida, mas que vai ser muito útil para você. Tem muita gente que tem dificuldade no desenho de poder fazer círculos, e sinceramente você conseguir dominar a arte de fazer círculo vai fazer muita diferença para você, porque o círculo ele é a base para fazer um monte de coisa no desenho, como por exemplo a cabeça. Eu já fiz um tutorial aqui mostrando que a cabeça, o tamanho da cabeça, você vai usar para poder fazer um corpo proporcional. A medida da cabeça vezes 8 vai ser um corpo de um tamanho proporcional. E tem muita gente que não consegue fazer um círculo bem feito, tem gente que não tem compasso, e o compasso também é limitado, porque dependendo do tamanho do círculo que você vai fazer, o compasso não consegue alcançar. E às vezes você tem que usar algum objeto redondo para poder fazer esse círculo, e às vezes o objeto não é do tamanho do círculo que você pretende fazer. Mas daí o que é que acontece? Hoje eu vou trazer para vocês uma dica rápida e simples, mas que pode te ajudar bastante. É como fazer um círculo usando uma régua. Peraí, como assim fazer um círculo com a régua? A régua é usada para poder fazer retas, sim. Mas você sabendo utilizar ela, você consegue fazer um macete de poder conseguir fazer um círculo. Talvez você já saiba dessa dica, mas tem muita gente que não, então você nunca parou para pensar. Então como é que eu vou fazer esse círculo utilizando uma régua? É muito simples. Qual é o conceito de círculo? O círculo ele é uma figura geométrica plana, o que vai caracterizar ele? O centro dele vai estar a uma mesma distância, a distância exata de toda a sua extremidade. E aqui a gente vai aplicar isso daqui utilizando o que? Um quadrado. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser justamente desenhar um quadrado. Para eu fazer o quadrado, eu vou começar fazendo aqui uma linha reta na vertical. Essa linha reta aqui, ela vai ter 12, ou melhor, 10 centímetros. Ao 10, certo? A metade é 5, eu vou marcar aqui o meio. Esse círculo pode ser do tamanho que você quiser. Esse é o objetivo, de você conseguir fazer um círculo do tamanho que você precisar fazer. Para poder começar a fazer, eu preciso fazer primeiro um quadrado. Qual que é o conceito de quadrado? Uma figura geométrica de 4 lados iguais. Então o quadrado ele vai ter que ter o mesmo tamanho na altura como também na largura. Então esse quadrado aqui que eu estou fazendo, ele vai ter exatamente 10 centímetros de largura e 10 centímetros de altura. Conforme eu estou marcando aqui, ó. Ok, então, tenho aqui um quadrado com a mesma altura e a mesma largura. Com base nisso, o que é que eu vou fazer para poder fazer um círculo? Se aqui é o centro e o círculo, qual é a característica do círculo? Toda a região, todo o limite da circunferência ele precisa estar na mesma distância do centro. O que é que eu vou fazer? Se aqui tem 10 centímetros na vertical e na horizontal, eu vou também marcar 10 centímetros na diagonal. Pego aqui o centro, ó, e coloco aqui a régua justamente na ponta do quadrado, aqui e aqui. Então daqui para cá eu conto 5 centímetros e daqui para cá mais 5, vai ser um total de 10. Então essa distância daqui para cá é a mesma distância na vertical e na horizontal desse traço que eu passei no centro do círculo. A mesma coisa eu faço aqui do outro lado. 5 centímetros para cá e mais 5 centímetros para cá. A partir daqui então, eu tenho as marcações para poder fazer o círculo. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou começar a traçar aqui uma linha em forma de arco, ó, passando justamente por cima dessa marcação aqui. E depois seguindo para cá, ó. A mesma coisa eu vou fazer em todos esses quadrados aqui. Passando por cima dessa marcação, primeiro. Depois avançando até chegar no ponto dessa outra linha aqui, ó. A mesma coisa aqui. A mesma coisa aqui.
Depois eu vou só acertando a linha. Esse círculo, dependendo da medida, você poderia fazer desse tamanho, menor ou bem maior. Às vezes você precisa fazer um desenho numa folha maior do que numa folha A4, você pode muito bem utilizar isso. Pessoas que fazem desenho em folha tamanho A3 ou em cartolina, precisa fazer um círculo. O compasso deixa o círculo ainda pequeno. E aí você, fazendo essa técnica aqui, consegue fazer o círculo do tamanho que você quiser. Depois que você fizer o círculo, é só apagar as marcações aqui do quadrado. E se não for utilizar essas linhas aqui no meio, você também pode apagar elas. As partes que ficaram um pouco apagadas por causa da borracha no círculo, você pode marcar novamente. Então, entender o conceito, está aqui o círculo. É um quebra-galho e tanto para quem não tem o compasso ou para quem não tem nada para poder fazer um círculo. É um quebra-galho e tanto que você pode utilizar com um instrumento bem simples que é uma régua. Acredito que é mais fácil você ter uma régua aí do que um compasso. A utilização de um compasso aqui, o compasso conseguiria fazer um círculo desse tamanho, mas círculos maiores ou menores você conseguiria ter um controle bem maior utilizando justamente a régua. Uma das coisas do conceito do círculo é justamente o que? Essa medida de uma ponta a outra é chamada de diâmetro, de uma extremidade a outra do círculo, e a metade é um raio. A metade do diâmetro então vai ser o raio. O que acontece? Você conseguiria aumentar essa proporção do círculo para toda a folha, caso quisesse, utilizando a régua justamente baseado nesses conceitos aqui. Esse círculo então, ele vai ter 10 centímetros de diâmetro. Mas se eu quisesse, poderia fazer esse círculo com 20 centímetros de diâmetro, marcando o raio, que é justamente a metade, para poder fazer essa medida aqui, como nós fizemos, para depois fazer a mesma coisa. Então, pessoal, é isso. Espero que isso tenha ajudado você de alguma maneira, de alguma forma. E se ajudou, por favor, deixa o teu like. Comenta aqui se você já sabia desse método ou não. E se ele te ajudou, depois que você dominar ele, depois que você aprendeu ele, se você conseguiu aplicar nos seus desenhos e conseguiu melhorar um pouco mais a sua técnica. Quanto mais, pessoal, até a próxima, viu? Muito obrigado por assistir um vídeo. Tchau, tchau, valeu!